Voltei, mas nem tanto. Dá para perceber pela voz que ainda estou em recuperação, mas para não deixar você sem vídeos e o canal parado, estou passando aqui bem rápido para deixar a agenda da semana. Essa semana a gente vai falar sobre a lua nova, né? A gente tem a lua nova acontecendo no dia 14, tem outros movimentos da lua interessantes já nesse início de semana, mas finaliza no domingo com a quadratura entre Júpiter e Vênus, né? Concluindo ali o que eu chamei de fase de desenvolvimento. Então quem não viu os vídeos, dá uma assistida para entender melhor, porque esse vídeo vai sair mais para o final da semana, em que eu vou falar a respeito. E também para agradecer todo o carinho, né, toda a manifestação que eu recebi ali, pessoal, sempre mandando energias positivas. Agradeço demais, vocês brilham. Não é à toa que chamo todo mundo aqui de estelares, porque é isso mesmo, né? A gente está formando uma comunidade e quanto mais eu vou percebendo que está funcionando, melhor. Né? Todo mundo que engaja, todo mundo que comenta, todo mundo que curte e incentiva. E se você ainda não curtiu, deixa aí a sua curtida. Né, continue incentivando o trabalho do Astro Libertação. E os objetivos aqui são bem claros, né? A gente tenta colocar a astrologia de forma acessível para todo mundo e ajudar a identificar os potenciais, atuando diretamente ali na vida, né? Na materialidade, não ignorando para falar de outras coisas e tudo mais. Então esse vai ser um vídeo mais curto, a gente já vai para o segmento da agenda, mas eu agradeço de coração a todo mundo ali que comentou e que apoiou de certa forma, né, mandando as vibrações, mandando energias, e a gente vai fortalecendo a nossa comunidade dessa forma. Me ouvindo falar parece que tá bem ruim, né? Tô aqui com essa voz de Pato Donald, mas já tô recuperando, até por isso eu consegui vir aqui gravar o vídeo. Mas é algo que eu sempre falo aqui, a vida não para, o show tem que continuar, já dizia Fred Mercury. Mesmo que seja com essa voz de Pato Donald, de Smeagol, de Darth Vader, sei lá como que eu tô soando. Mas digam aí nos comentários. Eu acredito que até uma certa qualidade foi possível aí atingir. Né? Fiz um trabalho aqui de aquecimento para preparar, não estou fazendo isso de qualquer forma. Então, mesmo assim, o impacto, né, fica audível aí, o impacto inegável. Mas aos poucos estou me recuperando. Então vamos ver agora quais os potenciais que estão desenhados pelas forças astrológicas nessa semana. Começando mais uma agenda estelar dessa semana, né? Excepcionalmente aí na terça-feira. Ainda estou recuperando, então para quem estiver estranhando a minha voz, é o que temos para trabalhar. Mas também não queria deixar vocês aí sem, né, a visão aí da semana, da agenda e dos trânsitos todos. E também o canal para não ficar muito tempo parado, né? A gente tem que pensar nesse sentido também. Mas vamos lá. Na segunda-feira, que foi ontem, né? O dia já passou, mas fica aqui para referência. Caso alguém precise fazer alguma consulta, entender alguma coisa, a gente teve um sexto com Marte, né? Pedindo ação em relação àquilo que a gente precisa realizar, as nossas vontades, os nossos desejos. E isso pode ter trazido alguma irritação. Às vezes a gente sente que não consegue alcançar, né? Essa força guerreira interior, ela ainda não está tão revitalizada. Ou as mudanças de humor dentro daquilo que não foi dado vazão corretamente pode não estar tão assim ajudando muito. Então essas questões podem interferir muito na nossa forma de realização hoje. Ou seja, às vezes a gente pode estar ali com uma certa emoção, sentindo alguma coisa e querer tomar atitude em relação a isso, né? Mas é importante pensar que para a gente alcançar os resultados, a gente precisa estar ali com o emocional mais estruturado possível, né? Por isso que eu sempre falo, quanto mais vazão a gente der, melhor. Porque nesses momentos em que a carga se torna grande, apesar de que é um sexto, muita gente vai falar que não é tão forte assim, não é como uma tensão, mas, né, empurra a gente para tomar atitude. E a gente está falando do Marte. Agora é uma lua minguante, então a gente está num processo de revisão daquilo que foi ou não realizado. Mais tarde a gente teve a conjunção com Vênus, o que reforça ainda mais essa questão da necessidade de ter um emocional mais equilibrado nesse dia, porque senão essas mudanças de humor, essas variações,
podem impactar até negativamente as relações. O campo ali do emocional vai ser muito trabalhado na segunda-feira, inclusive com aquela tensão ali com Júpiter, né? Mais pro fim da noite. A gente pode sentir que toda aquela crença, tudo aquilo que a gente achava que ia acontecer de forma miraculosa não deu resultado. Então aí a gente precisa olhar para além, né, dos horizontes comuns daquilo que a gente está sentindo, daquilo que muitas vezes a gente pensa que não vai ser possível, que não vai ser capaz. Então aí o interessante é olhar para dentro mesmo, buscar a crença naquilo que a gente está fazendo, a fé interior, sentir isso, porque esse vai ser o desafio. Muitas vezes a gente vai pensar que não está dando conta, que não vai alcançar resultado algum, e isso é uma ilusão. Mas para isso a gente precisa olhar para dentro, usar a fé como ferramenta, como habilidade humana, como eu falo aqui no canal, do ponto de vista da astrologia pelo menos, e continuar acreditando naquilo que a gente tem que realizar ao longo dessa semana. Já na terça-feira, a gente vê que tem uma tensão de Urano com a Lua, né? Então, traz aquela Lua mais impulsiva para se rebelar, para se revoltar, para ir contra aquilo que sente que aprisiona. Então é muito comum nesse dia a gente querer dizer as coisas, né? Querer falar as verdades conforme a gente sente, ou pelo menos deveria ser essa a energia de Urano ali, impulsionando a Lua. Porque o que a gente faz é tentar resistir, né? A gente tenta segurar os impulsos de Urano, a gente tenta a toda a força conter essa impulsividade que era para lançar a gente em direção ao desconhecido, mas que muitas vezes, como isso assusta demais, a gente prefere ficar na zona de conforto, onde a gente conhece muito bem, e também ali onde, a princípio, a gente não teria tanto incômodo. Só que com essa energia, apesar da Lua ser muito rápida, né, a gente vê ali que ela fica até fora de curso, depois desse aspecto com Urano, só mais tarde encontra os nodos, mas aqui não vai ser tão relevante, porque é um trígono e um sexto, e a gente não tem uma outra força que pudesse dar ali uma carga maior em relação aos nodos, então a gente não precisa considerar a princípio. Mas precisamos refletir sobre essa necessidade daquilo que a gente tem ali guardado, das emoções, daquilo que a gente sente que não deveria, não poderia mostrar, e talvez com esse entendimento que vem da Lua minguante ainda, né? O convite à introspecção, o convite à reflexão, talvez a gente consiga analisar melhor, entender, né? Para quem não é de análise, ou pelo menos sentir aonde que essas ilusões da Lua se manifestam com mais força na nossa vida. E como que o Urano quer que a gente rompa com isso. O que o Urano está tentando mostrar para a gente ser mais livre, para a gente ser, né, de acordo com aquilo que a gente sente. Não, eu falo muito isso aqui no canal, mas a gente passa muito tempo tentando evitar o emocional, quando deveríamos entender que a Lua, né, que representa as emoções, é tudo na astrologia, e esse tem sido o trabalho aqui de tentar mostrar que mensalmente essa Lua vai fazendo contato com diversos planetas. Cada vez que é ativado esses pontos tem uma importância muito grande. Pela visão da astrologia, pelo menos, é a Lua que coloca tudo em movimento. Então, quando se fala de emocional e da gente não conectar legal com essa parte, pode ser que isso cause ali certos efeitos que a princípio a gente desconhecia. E aí a gente chega na quarta-feira com a Lua ingressando em Virgem, trazendo uma mudança ali do tom, né? Então ela está chegando no signo que vai formar a Lua nova no dia 14. E como eu sempre falo, a Lua em Virgem, ela traz umas certas exigências, né? Que eu vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo da alunação, mas já adiantando, ela traz mais crítica, ela traz mais um nível de exigência que às vezes até de autoexigência, por conta dessas coisas que a gente sente que está faltando. O Virgem é uma energia muito voltada para aquilo que não está funcionando, para consertar, para aprimorar, para tentar de alguma forma corrigir algo. Emocionalmente a gente fica nessa, né? A gente olha para aquilo que a gente está sentindo
e pensa muitas vezes, eu não poderia estar sentindo assim, eu preciso resolver isso, eu preciso consertar isso. Não necessariamente essa palavra vem na mente, mas a sensação é essa. Até porque a gente vê que tem uma oposição com Saturno. Ainda mais exigência será posta sobre o campo emocional, sobre os temas da Lua, né? Vamos lá, a intuição, a sensibilidade, os temas que são considerados mais do feminino, da energia feminina. Não estou falando de homem, mulher, sexo, estou falando da energia feminina, do feminino em cada um de nós, que geralmente tende a uma exigência muito grande nesse sentido. Como Saturno é uma energia que está muito voltada para realização, para concretização, para aspectos mais objetivos, a dificuldade pode ser exatamente fazer esse trabalho de lidar com aquilo que a gente sente e continuar com as exigências. Ou seja, aquilo que a gente acredita que não está indo tão legal, tão bem, conforme o signo de Virgem indica, amplia quando encontra com Saturno. Então a gente precisa encontrar aí nesse meio, né, alguma forma de paz, porque um dia antes a gente estava querendo liberar, radicalizar, rebeldia, vamos falar as verdades, e agora o Saturno veio, opa, não é bem assim, né? Vamos fazer aí com calma, vamos pensar direitinho antes de falar. Você não pode, você não deve, você não isso, você não aquilo. Impõe um monte de limitações que nada mais são do que ilusões para que a gente aprenda a dar vazão da melhor forma possível àquilo que a gente sente. E essa é a mensagem porque mais tarde a Lua faz uma conjunção com o Mercúrio. O Mercúrio que está prestes a terminar a retrogradação, mas isso pode facilitar a gente comunicar de uma maneira mais empática, passar as mensagens necessárias, né, de expor aquilo que a gente está sentindo muitas vezes. Isso tudo pode ajudar. Essa Lua com o Mercúrio pode ajudar. Então é importante ter essa visão de que muitas vezes a gente vai precisar de um pouco mais de paciência, mesmo sentindo que não deveria, não poderia, etc. Mas aos poucos a gente vai colocando as coisas para, né, dar essa vazão, que é muito bom também para encontrar soluções, para realização daquilo que a gente propõe, ter ideias criativas e tudo mais. Já no dia 14, na quinta-feira, o dia que eu pretendo lançar o vídeo falando a respeito da Lua Nova, a gente vê que basicamente tem um trígono com Júpiter, a Lua vai ficar fora de curso o resto do dia, então aquilo que foi, né, visto no dia anterior, principalmente com as energias de Virgem e Saturno, precisam tendem a continuar sendo trabalhados ao longo desse dia, ao longo da quinta-feira, que vai parecer meio perdida, meio desconexa, aquela sensação às vezes que a gente tem de falta de referência, porque a Lua, né, vai passar ali a maior parte do dia sem aspectos. Isso acontece muito porque a Lua ela tem um movimento mais solto, mais fluido, né, que é a palavra que eu gosto de usar, e sem aspectos isso pode gerar um pouco de confusão, porque não tem exatamente os referenciais ali que a gente precisava. E a Lua Nova que vai acontecer aqui no dia 14, às 22h39 do horário de Brasília, dentro, né, do signo de Virgem. E a gente vai falar a respeito no vídeo da quinta-feira. Tem muita coisa que precisa ser considerada durante essa alunação, mas principalmente aquilo que eu falei, né, no dia anterior, já no momento ali do ingresso, a questão da crítica, a questão do apego à perfeição, do detalhe, o Virgem que precisa ser usado de uma maneira mais, vamos dizer assim, esperta, para não ser crítico demais, né? Não ficar só apontando os erros, precisa sugerir soluções também. Então isso são energias que precisam ser consideradas. Só que não é, né? Isso aqui é só uma parte, porque a gente não está vendo a mandala, mas a gente vai ver cada uma delas no vídeo da quinta-feira. E aí a gente chega na sexta-feira, né? E ao contrário do dia anterior, tem um monte de aspectos que a Lua faz ali no momento, né? Principal também, que além da questão emocional, que, né, muda ali para o signo de Libra, a gente precisa considerar outras coisas, principalmente a dificuldade que a Lua tem de dizer não para os outros quando se sente inseguro emocionalmente. Além disso, é preciso dar limpeza, né, porque ali tem um trígono com Plutão, observar as confusões e miragens, podendo também levar a gente a conectar com algo além desse mundo, né, o sagrado interior, como eu gosto de chamar, e
principalmente porque Mercúrio recupera o movimento direto hoje. Né? Tá ali, Mercúrio voltando ao seu movimento direto às 5h20 do horário de Brasília, e esse é um dos dias que a gente requer um pouco mais de atenção. Quem viu o vídeo falando sobre a retrogradação já sabe, porque tende a embaralhar um pouco o movimento, né? É uma sexta-feira, normalmente, né, um dia ali que a gente já está mais com o pé no fim de semana, mas ainda assim requer, né, dar uma redobrada em certas questões, principalmente aquilo que possa envolver os assuntos de Mercúrio, contratos, trocas, conexões, parcerias, pontes, tudo aquilo que muitas vezes poderia levar a gente para algo que não está tão claro nesse momento que ele recupera o movimento direto. Aí lá, a partir da segunda-feira, a gente já acostumou, né, com o movimento com o Mercúrio direto, e as coisas seguem com maior normalidade. Um outro cuidado importante é também ter atenção aos trânsitos, principalmente nos bairros, porque normalmente é onde as distrações, e a gente falando de Mercúrio retrógrado, temos que lembrar que são coisas que envolvem a tecnologia também, a comunicação em geral, a mídia. Tudo isso pode causar uma distração ali no momento e acabar causando pequenos acidentes. Então, os principais cuidados vai assinar algum contrato, revise. É bem aquilo que eu falei no vídeo da retrogradação, mas que agora também precisa desse cuidado a mais por conta da mudança do movimento. Então, quanto mais a gente estiver observando e tendo ciência daquilo que a gente está fazendo, melhor vai ser para evitar as armadilhas do movimento ali do Mercúrio. O Sol e Urano também fazem ali, né, um aspecto fluente, um trígono. Então, as estranhezas que a gente pode sentir em relação à nossa essência, em relação à situação toda, né, assim, a maior necessidade, apesar de ser uma energia fluente, que a gente pode lidar com um pouco mais de facilidade e não ter que, né, lidar com a tensão, com aquilo que obriga a gente a sair do lugar. Mas isso tudo precisa ser, né, uma coisa que a gente precisa querer. A gente precisa querer entender a energia de Urano atuando sobre o Sol de forma fluente, porque senão a gente fica só à mercê das tensões e daqui a pouco está chegando o auge e tudo mais. Então é importante considerar também fazer essa reflexão. Já no sábado, dia 16, novamente a gente tem uma energia com Marte e com a Vênus, né? Então, muito parecido ali com o que aconteceu na segunda-feira. Aí a dica é bem simples. A diferença agora é que a gente está em Libra, né? Então a Lua, com a sua dificuldade natural de dizer não, de negar, principalmente quando precisa, que às vezes é necessário. Você não pode falar sim para tudo e para todos o tempo todo, sem se anular, pelo menos. E com o Marte vai trazer exatamente essa necessidade de se autoafirmar, principalmente na busca por realizar aquilo que tanto deseja, aquilo que tanto quer. E, como eu falei na segunda-feira, isso traz uma força, né? uma irritação possível ali, que acaba muitas vezes manifestando de outras formas, o que pode impulsionar o campo da ação. Isso é mais para o fim da tarde, até às 16h52, que é o horário do aspecto, é um dia mais solto de novo, é o dia desconexo, é o dia, né, que a gente talvez não consiga organizar tanto ali as ideias, porque além da Lua fora de curso, a gente está na Lua nova, né? Então nesse dia vai ser ali provavelmente o dia que a gente vai recuperar a visão da Lua, né? Que a Lua volta a aparecer no céu, não é que ela some durante a fase nova, mas a face que recebe luz não é a face que a gente enxerga daqui do planeta Terra. Então é muito importante considerar isso e também zelar aí pelo que está sentindo, pelo emocional, para que não impacte o campo das relações em geral. Bom, a gente chega no domingo, dia 17, com a última quadratura entre Júpiter e Vênus. Ou seja, né, todo aquele processo que foi iniciado quando eles fizeram a primeira quadratura, tem um vídeo falando a respeito aqui no canal, né? Na verdade, tem um vídeo falando do ciclo todo para quem quiser assistir. Agora é a última. Então, a energia que antes estava, né, meio que iniciando o desenvolvimento segue a partir de agora. Isso vai trazer muita questão para o campo das relações, das finanças, acordos, parcerias, todos os temas que a Vênus representa. O vídeo falando sobre esse movimento específico vai sair no sábado, né, no dia 16.
Então fiquem ligados aí porque a gente vai falar um pouco mais sobre essas 3 quadraturas que foi necessário para chegar agora no momento do desenvolvimento, seguindo ao auge do ciclo, né, que a gente pode ter ali os resultados. E uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante, que mesmo que seja uma tensão entre Júpiter e Vênus, a gente pode se beneficiar porque são as 2 estrelas consideradas da sorte da astrologia. Agora, o Júpiter expande para o bem e para o mal. Então é por isso que a gente precisa ter uma atenção especial para aqueles pontos que podem estar vulneráveis naquilo que a Vênus representa, mas também aonde a gente receber essa carga energética no nosso mapa. Então, por enquanto é isso, né? Uma excelente semana para todo mundo, muito iluminada, cheia de realizações, e vamos aí aproveitar os potenciais que a astrologia tem pra gente. Usar e abusar da astrologia para nos favorecer. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quer saber mais sobre trânsitos e outros movimentos que podem influenciar o seu mapa natal, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.